2. Os profetas no período dos patriarcas. Abraão, o primeiro profeta, a visão já vista, um novo jeito de se relacionar com Deus. Abraão inaugura uma fase inteiramente nova, um caminho inédito entre o Criador e a humanidade. Na tradição já vista, Deus não se apresenta apenas como força imensa ou poder distante. Ele se revela como Javé, o Deus que está perto, que se faz presente, que anseia falar face a face. Abraão é o primeiro hebreu, o pai da fé, e o primeiro a quem Deus diz, de coração aberto: vem, conversemos. Eu quero te mostrar o que vou fazer. Ocultarei eu a Abraão o que faço. Gênesis 18 e 17. Aqui está a essência do profeta, desvelada desde o princípio. Deus não esconde seus planos, ele confidencia o seu coração. E esta é a marca indelével da relação que começa com Abraão. Deus fala, Abraão ouve. Deus revela, Abraão intercede. Uma comunhão que rompe o silêncio e estabelece o padrão de toda profecia verdadeira. Abraão não foi apenas um homem que recebeu uma promessa. Ele foi introduzido em um ambiente de intimidade espiritual tão profundo que sua vida passou a ser moldada pela voz de Deus. Em Abraão, o profético ainda não aparece como um ofício formalizado, como se veria mais tarde nos grandes profetas de Israel. Aparece como relacionamento, escuta, resposta e aliança. O profeta, desde o início, é aquele que vive perto do coração de Deus. E isso já nos mostra algo extraordinário. Antes de ser instrumento de revelação pública, o profeta é alguém que vive em segredo com Deus. Ele recebe aquilo que os outros não veem porque foi levado para perto, porque foi convidado a entrar, porque sua vida se tornou lugar de conversa com o Altíssimo. Deus defende o seu profeta diante de Faraó. Quando Abraão desceu ao Egito e Sarai foi levada para a casa de Faraó, Deus não permaneceu em silêncio. Ele interveio com força inconfundível, defendendo aquele que carregava a aliança. Gênesis 12, 17. Feriu, porém, o Senhor a Faraó com grandes pragas, e a sua casa por causa de Sarai, mulher de Abrão. Em fidelidade irrevogável à aliança, Deus declarou: em cada golpe enviado, não toques no meu servo. Se mexeres com ele, eu te castigarei. E assim aconteceu. Faraó foi tocado pela mão divina e devolveu Sarai, reconhecendo que a presença de Deus repousava sobre aquele homem. O profeta não anda desamparado. O Senhor que o chama é o mesmo que o guarda. Há aqui uma verdade preciosa. Deus não apenas chama Abraão para caminhar com ele, mas também se levanta para protegê-lo no caminho. Isso revela que a vocação profética não é um mergulho solitário em destinos incertos, é uma jornada sustentada pela fidelidade divina. O Deus que envia também cerca, sustenta, corrige e defende. Abraão ainda era um homem em formação, ainda aprenderia, ainda erraria, ainda hesitaria, mas já havia algo em sua vida que o tornava singular. Ele pertencia ao Senhor. E quem pertence ao Senhor pode até atravessar terras estranhas, mas não atravessa a história sem a guarda do céu. Deus defende o seu profeta, diante de Abimeleque. E novamente, em Gerar, quando Abimeleque tomou Sara, Deus não hesitou. Veio-lhe em sonho, de noite, e falou com clareza absoluta. Gênesis 23 a 7. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite, e disse-lhe: eis que morto serás por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Agora, pois, restitui a mulher ao seu marido, porque profeta é, e rogará por ti, para que vivas. Porém, se não lhe a restituíres, sabe que certamente morrerás, tu e tudo o que é teu. O próprio Deus diz: ele é o meu profeta. Não foi título herdado nem honra conquistada por obras, foi o Senhor quem o declarou assim. E o mesmo Deus protegeu Sara, fechou as entranhas da casa de Abimeleque, e impediu que ele pecasse, preservando assim a mulher da promessa e o profeta chamado para abençoar todas as nações. Quem toca no ungido de Deus, toca na própria pupila dos seus olhos. E há algo ainda mais impressionante nesta cena. Abraão não é apenas defendido por Deus, ele é colocado em posição de mediação. O Senhor não diz apenas que o protegerá, mas afirma que Abraão orará por Abimeleque. Isso é profundamente profético. O homem da aliança não vive apenas para si. Sua vida transborda em intercessão. Sua boca não foi dada apenas para falar de si, mas para rogar por outros diante de Deus. A profecia, portanto, não é só uma visão sobre o futuro. É uma responsabilidade espiritual diante do presente. O profeta é aquele que carrega o peso das almas e entra na brecha em favor de vidas ameaçadas. Deus revela o futuro, as estrelas, a aliança e a areia. Mas a relação entre Deus e Abraão não se limitou à proteção. Foi, sobretudo, revelação. O Senhor o conduziu para fora, sob a abóbada do céu estrelado, e lhe mostrou com clareza o que as gerações futuras herdariam. Gênesis 15, 5. E tirou-lhe fora, e disse: olha agora aos céus, e conta as estrelas, se as podes contar. E lhe disse: assim será a tua descendência. Ali, Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Não foi apenas uma promessa de números, foi o fundamento da fé que abraçaria o mundo, e depois, confirmando com juramento solene, selou a aliança. Gênesis 22 e 17. De certo te bendirei, e multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e como a areia que está à beira do mar. Não foi uma visão breve, ou uma promessa vaga, foi a palavra do Deus eterno, pintando o futuro com as cores do firmamento e da praia, para que Abraão entendesse que a sua descendência não seria medida por números humanos, mas pela imensidão do que Deus preparou. E aqui nasce uma dimensão sublime da fé.
Abraão não creu apenas em algo possível. Ele creu em algo impossível aos olhos humanos, mas absolutamente natural para o Deus que chama à existência as coisas que não existem. Sua fé não nasceu da evidência, mas da voz. Não nasceu da lógica, mas da presença. Não nasceu da segurança visível, mas da confiança no caráter de Deus. Isso faz de Abraão um paradigma de todos os que caminham com Deus. Ele aprendeu a olhar para o céu e ver, nas estrelas, não apenas beleza, mas promessa, não apenas distância, mas destino, não apenas brilho, mas genealogia espiritual. Deus revela os 400 anos, a profecia do exílio e a aliança cortada. 102:20 neve 90. E foi naquele encontro íntimo, sob as estrelas, que Deus lhe revelou o destino de todo um povo. Nada foi omitido, nem a dor, nem a espera, nem a libertação que haveria de vir. Gênesis 15, e 13-14. Então disse o Senhor a Abrão: sabe com certeza que a tua descendência será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a nação a qual houverem servido, e depois sairão com grandes riquezas. E para selar essa palavra, Deus estabeleceu um pacto solene. Mandou trazer animais, cortou-os ao meio, e uma tocha de fogo, a presença do Senhor, passou entre as partes, confirmando: este pacto depende de mim, não de ti, a ti medo possível. Deus não escondeu o cativeiro, não amenizou a aflição, mostrou tudo. E junto com a profecia da dor, veio também a promessa do juízo sobre os opressores e a certeza da libertação final. Isso é ser profeta, receber o coração de Deus sobre o que está por vir. Não apenas o que é glorioso, mas também o que é pesado, para que o profeta carregue a palavra no peito e a transmita com fidelidade, sem ocultar nem amenizar. A revelação dada a Abraão nos ensina que o verdadeiro profético não é propaganda de vitória vazia. É visão completa, é anúncio da promessa e da travessia. É capacidade de enxergar, pela luz de Deus, tanto o deserto quanto a herança, tanto a ferida quanto a cura, tanto o cativeiro quanto o êxodo. E mais, Deus não apenas revelou a aflição futura, revelou também seu próprio governo sobre ela. O sofrimento não seria a palavra final, o exílio teria prazo, a opressão encontraria limite, a injustiça seria julgada, a promessa sobreviveria ao tempo, o pacto permaneceria de pé porque estava firmado no Deus eterno, não na fragilidade humana. Deus visita Abraão, os anjos e a conversa face a face. E o mais extraordinário de tudo, Deus veio ao encontro dele. Não de longe, não por mensageiro apenas, desceu pessoalmente, em visões, em sonhos, em aparições, de formas diversas e sempre íntimas. Caminhou até a entrada da tenda, no calor do dia, e se deteve ali. Gênesis 18:1, 2. E apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda, no calor do dia, e levantou os olhos, e olhou. E eis que 3 homens estavam em pé diante dele. Ali, o Senhor aceitou o convite, partilhou do pão e do repouso, conversou sobre os destinos de Sodoma e Gomorra, e Abraão, o amigo de Deus, ousou interceder, ousou negociar, ousou suplicar pela justiça e pela misericórdia. Isso é a intimidade profética em sua essência mais pura. O profeta não apenas ouve, ele fala, discute, suplica, intercede, porque quando Deus encontra um coração disposto, não há mais distância, há diálogo. Abraão se torna assim, um homem marcado pela proximidade divina. A tenda comum se transforma em lugar de visitação, o cotidiano se torna cenário de revelação, o silêncio do meio-dia se converte em ambiente de eternidade, e a mesa simples se abre para a presença do Senhor. Mais do que isso, o encontro em Manre revela que o Deus da aliança não é um Deus abstrato, remoto ou inacessível. Ele é o Deus que visita, o Deus que entra, o Deus que entra, o Deus que permite ao homem, por graça e reverência, aproximar-se de seu conselho, a intercessão que revela o coração do profeta. Quando Deus falou sobre Sodoma, Abraão não recebeu a revelação para alimentar curiosidade espiritual. Ele recebeu a revelação para carregar um peso. O segredo de Deus tornou-se, imediatamente, um chamado à intercessão. Abraão aproximou-se. Essa é uma das expressões mais poderosas de toda a narrativa. Ele não se afastou da gravidade da notícia. Não fechou o coração. Não disse: não é problema meu. Ele se aproximou do Senhor e começou a clamar: destruirás também o justo com o ímpio? A pergunta de Abraão não era rebeldia, era reverência cheia de coragem. Era o coração de alguém que conhecia a justiça de Deus e, exatamente por conhecê-la, ousava suplicar pela manifestação da misericórdia. O profeta não celebra o juízo, o profeta chora antes que o juízo venha. O profeta não usa a revelação para se sentir maior que os outros. Ele usa a revelação para se colocar entre Deus e a ruína, levando diante do trono aqueles que talvez nem saibam que estão em perigo. Abraão intercedeu por Sodoma, depois intercederia por Abimeleque. E nesse movimento, o Senhor revelou uma dimensão profunda de sua vocação. O profeta é chamado para carregar pessoas na oração, inclusive pessoas imperfeitas, distantes, culpadas e incapazes de perceber a própria necessidade. Isso amplia a figura de Abraão e nos faz enxergar a beleza do seu chamado. Ele é homem de altar, homem de promessa, homem de caminhada, mas também homem de compaixão. Sua fé não o fecha em si mesmo, sua fé o abre para os outros. A aliança que Deus sustenta sozinho.
Naquele momento solene de Gênesis 15, Abraão não viu apenas animais partidos. Viu uma linguagem que o mundo antigo entendia, uma aliança selada com solenidade, vida e compromisso. Mas havia algo ainda mais profundo naquela cena. O patriarca estava tomado por temor, peso e profundo sono. A fraqueza humana estava presente. A incapacidade do homem estava exposta. E, enquanto Abrão permanecia ali, era a presença de Deus, como fogo que ilumina a noite, que passava entre as partes. Era como se o Senhor dissesse: a promessa não repousará sobre a força de tuas mãos, não dependerá da perfeição de tua caminhada. Eu mesmo velarei pela palavra que saiu da minha boca. O Deus que anuncia os 400 anos também anuncia a saída. O Deus que revela a aflição já determinou o limite da aflição. O Deus que permite a noite é o mesmo que prepara riquezas depois do cativeiro, libertação depois das correntes e cumprimento depois da espera. A profecia não esconde o vale, mas também não deixa o vale ter a última palavra. Há aqui um mistério maravilhoso. A aliança é profunda demais para depender do homem. Ela é sustentada pelo próprio Deus. A tocha de fogo passando entre os animais partidos revela que a fidelidade última é divina. O Senhor não apenas faz promessas, ele se compromete com elas. E isso é consolador para todo crente. O Deus de Abraão não trabalha com instabilidade. O que ele declara, ele sustenta. O que ele promete, ele cumpre. O que ele inicia, ele leva até o fim. Fechamento. Assim são os profetas. Ser profeta, antes de tudo, é isto: é ser chamado por Deus e escolher andar com ele. É ouvir a voz de Javé e responder com obediência pronta. É ser protegido pelo Senhor diante de reis, de impérios e de perigos. É receber revelação, do presente e do futuro, como quem recebe um segredo sagrado. É conversar face a face, como amigo fala com amigo, sem formalidades nem medo. É interceder pelos outros, carregando-os no coração e levando-os diante do trono da graça. Abraão não foi profeta apenas porque previu o futuro. Ele foi profeta porque Deus o conhecia, e Deus se revelou a ele. Toda a linhagem profética que viria depois nasce desse padrão inaugural: presença, intimidade, revelação e intercessão. E foi assim, no primeiro dos profetas, que o Senhor nos mostrou desde o princípio. Ser profeta não é só ver o amanhã, é viver hoje com o céu tão perto, tão presente, tão íntimo, que o próprio Deus desce para conversar com aquele que o ouve. Abraão é, portanto, mais do que um personagem da fé. Ele é uma porta de entrada para a compreensão do profético na história bíblica. Nele vemos o homem que caminha com Deus, que recebe promessas, que enfrenta crises, que é corrigido, guardado, visitado e chamado a interceder. Nele, o profético ganha rosto, voz e casa. Em Abraão, a fé se torna conversa, a promessa se torna caminho. A presença se torna aliança. E talvez por isso seu testemunho permaneça tão vivo. Porque Abraão nos mostra que o homem que anda com Deus não apenas espera milagres. Ele vive sob a presença que revela, protege, corrige, sustenta e conduz. O verdadeiro profeta não vive para si. Vive diante de Deus e pelos outros. Vive para ouvir e para interceder. Vive para carregar no peito aquilo que o céu sussurra à alma.